Quem trabalha nos tribunais vai ver manifestação de demônio continuamente. São pessoas, eu estou ali nos tribunais, às vezes eu subo para ver, eu começo a ver os demônios, aonde estão lutando contra a vida dos meus membros, dos meus filhos espirituais, o pessoal do ministério, por onde eles estão vindo contra mim, por onde estão vindo contra a igreja. É esses lugares que vocês vão ter que aprender a enxergar. E eu não estou falando de estar lá no céu, viu? Eu estou falando de ver as trevas. E ao mesmo tempo você vê o movimento dos anjos ali chamando você para a guerra. Venha, sobe. Venha rápido, mova rápido. É desse jeito, apóstolo. É desse jeito que eu estou tentando. Está dando para receber? Vamos lá. Passa. Diante desse cenário, é imprescindível compreendermos que muitas vezes é necessário travar uma verdadeira batalha espiritual ao lado da oração. Reafirmando a vitória conquistada no Calvário. A vitória já está garantida, mas é preciso que cada pessoa se aproprie dela e entre em confronto com o inimigo, resistindo firmemente. Leia depois Tiago 7,4. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. O ladrão, que é Satanás, foi legalmente derrotado, porém ainda há um juízo final em que ele será condenado. Sua sentença foi proclamada judicialmente. Agora precisamos fazer valer essa sentença até que o ladrão seja aprisionado eternamente. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16:20. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. O diabo judicialmente ele já foi decretado como derrotado e vencido. Tirado a legalidade dele, tirado o governo dele sobre a humanidade para destruir. E a condenação da humanidade. Que ele tinha esse direito de trazer isso. E qual é a posição dele hoje? O acusador e o perseguidor. Não é porque Jesus nos perdoou de todos os pecados que todos já estão perdoados. Nós temos que declarar o perdão dos pecados. Ele judicialmente foi sentenciado, mas o ladrão está solto ainda e tem que ser apanhado. E todos os ladrões que nós podemos apanhar, nós estamos apanhando. Estamos amarrando. Amarramos tudo que nós podemos. Amém, amém. Mas um dia, o Senhor tem um dia do julgamento contra esse ladrão. E você tem que entender, enquanto Satanás está solto, ele é um ser perverso que vem para matar, roubar e destruir, e nós estamos aqui para aprisionar, paralisar e destruir as obras do diabo. Esta é a nossa função primária de guerra. Temos a função sacerdotal, temos a função evangelística, temos a função de guerra e de guerreiros. Somos um reino. Somos um reino. E vocês sabem muito bem disso na vida de vocês. Você não pode abaixar a guarda para o teu inimigo. Não é só porque existe polícia que os ladrões vão deixar de roubar. A polícia vai ter que exercer a sua autoridade, o seu poder contra os bandidos. Não é só porque você tem unção que você está tendo vitória contra o inimigo. Você vai ter que usar a sua unção para manter ele onde tem que ser mantido. É longe dos teus caminhos. Não é só porque você é consagrado, que você tem que ir, porque tem um manto. Não. Temos que usar os recursos para continuar crescendo, avançando, sendo libertos e tendo vitória contra o inimigo, de glória em glória. Vitória em vitória. De fé em fé. Vamos empurrando os inimigos para fora da nossa vida. Vamos lá. Pelejando a intercessão profética. Avança. Presenciar os dois lados de Jesus é equivalente a contemplar os dois lados da oração. É perceber a importância de ter compaixão, cuidado e interesse, de se solidarizar com os sofrimentos alheios e demonstrar empatia, gemer e sentir profundamente a dor que permeia as vidas humanas. E também é compreender a necessidade de se indignar diante dos ardis de Satanás. Quando esses alcançam o êxito da destruição, de se revoltar diante das investidas do adversário que ultrapassaram os limites que pertencem a Cristo, de ousar quando as forças malignas se fazem presente, e de atacar quando o Espírito Santo nos impulsiona a avançar.
Fala, eu preciso dessas duas dimensões na minha vida, essas duas graças. Duas graças. Temos a graça do intercessor que chora, que geme, que tem empatia, que tem altruísmo, que abraça, que sente, que guerreia. Guerreamos, abraçamos, arrancamos a pessoa das necessidades, suprimos os pobres. Isso é a função de um intercessor, isso é a nossa função. Mas você tem que ter o outro lado, que você tem que ter essa ira santa de se indignar contra os ardis do diabo, ficar revoltado de capeta. Você vai soltar essa menina de 12 anos da prostituição. Você vai entrar nesses tribunais, demônios, soltem esta alma. Senhor, envia anjos para guerrear agora, para pelejar. Perdoa os pecados, as maldições que os pais fizeram, Senhor. Começa a contestar assim contra o diabo. Você contesta assim, Senhor, o teu sangue venha, traga perdão agora, Senhor. Todos estamos dignos de morte, mas pela tua graça, tua misericórdia, o Senhor nos trouxe a vida eterna, a redenção eterna. Para todos, toda a humanidade, Senhor. Eu declaro teu sangue sobre essa criança, eu declaro teu sangue sobre a alma dela. Eu reivindico ela agora nos tribunais. Eu reivindico diante do teu trono pedindo salvação, mas eu reivindico no tribunal celestial, onde os demônios, lugares altos, estão bloqueando, perturbando, destruindo essa alma. É guerra, tu vai ter que puxar. Quem está entendendo, fala amém. E de fato, é assim. É assim. Posso colocar essa palavra no tribunais celestiais? Pode, não tem problema. É uma região vasta. Qualquer lugar do mundo onde está lá. Ó. Esse mesmo tribunal está lá. Existe um lugar onde os demônios contestam, lutam contra o ser humano continuamente. Continuamente. E se nós não entrarmos, não fazermos atos proféticos, não entrarmos na guerra de intercessão com intercessores nesse nível de batalha espiritual, nós não podemos ver muito avanço no reino de Deus nessa face da terra, irmãos. Agora mesmo, tem muitos profetas, muitos grandes ministérios que estão fazendo ato profético na Argentina, Bolívia, Canadá. Estão tentando romper contra as forças do inferno que estão operando nesses lugares lá. Estão fazendo atos, estão entrando nos tribunais, ó, pum, batendo. Eu subo lugares altos, nós vemos a glória, recebemos muitas demandas, é para lutar. É para derramar, é para estabelecer, é para designar. Então, quando nós vamos entrar no nível de evangelismo estratégico, não vamos sair evangelizando igual louco, não, nós vamos alugar um local, vamos estabelecer uma dimensão espiritual de adoração nesse local, será um propósito nesse local, nós vamos dali fazer uma guerra estratégica, entrar nos tribunais celestiais, ou no tribunal celestial, lutar em lugares altos, remir. Perdoa, Senhor, a religiosidade, a escravidão. Comece lá na raiz da constituição daquele local. Você está liberando sangue. Daqui a pouco tu pode liberar o punho de um profeta, a força profética da igreja. Falava, agora solta essas almas, demônios. Solta essas almas, solta esse bairro. É desse jeito. Não existe outro jeito. Esse é o jeito de conquista regional. Não adianta. Não tem outro jeito. Esse é o jeito que você luta pela sua família. Meus pais, por mais que eles eram da igreja de Assembleia, não tinha tanto entendimento do que nós temos hoje. Quando Deus tomava eles, rapaz, eu vi meu pai a noite toda. Satanás, solta o meu filho. Ele batia na parede assim, meu pai. Solta. Subia, descia na laje, ia para a rua, gritava. Noite inteira ele passava pelejando. Eu lembro quando nós subimos no acampamento em 2017, os 14 primeiros dias foram os piores dias nossos naquele acampamento. Em questão de dimensão, estava tudo seco, tudo muito bloqueado. A gente subia, descia do monte, para o acampamento, ia por outros montes, e nada, 14 dias. Até que o Senhor me deu a revelação do que eu tinha que fazer, o que estava acontecendo. O Senhor falou, há uma resistência de muitos demônios contra vocês em lugares altos. Cosmo. Eu fui vencendo, fui derrubando. E vencemos.
Começou as unções chegar, os anjos chegarem. Então vocês têm que entender que nós temos que aprender a resistir muito firme. Que você não pode remediar. Olha, toma cuidado com isso que eu estou falando para vocês. Tome cuidado. Tu pode estar tendo vitória, está indo tudo bem, de repente você começa a guerrear com coisas que você nem sabe que está lutando, chega para lutar contra a tua vida. Para oprimir a sua alma, para contestar contra você, para tentar trazer algum registro que ainda não foi declarado, para lutar contra a sua vida. Eu tive uma experiência após esse congresso agora tremenda. Que luta, que coisa sinistra. Eu falei, Senhor, o que é isso? Que guerra é essa? Eu vi dentro da dimensão da minha geração. Eu falei, mas o Senhor já me levou de tudo isso. Eu falei, sim, de tudo isso. Não pertence mais à sua vida, mas tem registro na vida deles. Tem registro contra o seu pai, contra os seus avós. Eu lembro que eu fiz uma oferta para minha mãe assim, fui ofertar assim. Eu falei, mãe, quero ofertar na sua vida por toda a infidelidade que houve na geração da senhora, da minha avó. Eu não conheci minha avó nem bisavó, mas eu quero declarar, se houve alguma infidelidade, se houve perversão, bruxaria, idolatria, eu quero pedir perdão. Mas eu quero te dar uma oferta de remissão na hora. Minha mãe tomou um susto. Falei, meu Deus, meu filho, tem visão aberta. Eu vi como se fosse a minha avó. Saía de um lugar, eu vi num buraco, em lugares altos, saía e metia a cabeça, ficava furiosa que você fazia isso. Meu Deus, meu Deus. Aí eu de carro para casa, eu estava outro dia no monte, Deus falou assim, oferta na vida do teu pai, e peça perdão por causa do seu pai e da geração do seu pai, e para liberar a geração dele, para liberar ele do mundo espiritual. Peça perdão pelas gerações, por tudo isso aqui, tudo que de injustiças, infidelidade, desonras, essa cultura de desonra que tem nas gerações, de conflitos familiares, de brigas, de filho contra pai que foi contra filho. Eu falei, pai, quero te fazer uma oferta. Sim. Pedir perdão por toda infidelidade que o Senhor um dia possa ter cometido contra minha mãe, toda briga, toda a divisão que teve na sua família, na minha avó. Eu não sei se minha avó fez, seu avô, quem era meu avô, seu avô. Mas eu quero fazer uma oferta de justiça na sua vida aqui agora. E bum, fiz a oferta. Passou-se 2 dias. Vim para o culto, ministrei para vocês. Fui para o monte. Eu vi os anjos caídos, me observando de longe, me olhando assim. Tipo pensativo. Fui para casa, vim para o escritório para dormir. Aquele anjo me visitou. Me trouxe um nível de ministração tão profunda na minha natureza. E me levou um espírito à minha alma. Levou minha alma e meu espírito para dentro de uma dimensão. Para me ver desde a minha adolescência com meu irmão. Para remir o meu irmão no mundo espiritual e a minha vida. Fala aqui a dimensão da sua alma aqui, ó. Vou te gerar algo novo em você. Vou te dar um novo nível de amor. E Deus me levou a uma nova dimensão. Só que se vocês não aprender a fazer isso, o inimigo sempre coloca o pé assim, ó, para você tropeçar sem você ver. Você tropeça em muita coisa que você desconhece o que vocês estão lutando. Nós não sabemos o nosso registro completo lá atrás. Mas você sabe, mas você tem uma coisa. O Espírito Santo, o Espírito de revelação. Que Deus ele vai revelar para a vida de vocês. E vai dar acesso para vocês entrar nesses lugares de aprisionamento da sua geração, da sua família. E abrir o cadeado e falar, diabo, eu contesto hoje a favor da minha geração. E você vai abrir esses lugares de aprisionamento da alma deles. Eles serão libertos. Aonde eles estão presos? Tribunal celestial. Cosmo. Entre tronos, abaixo do trono de Deus ali, onde está o terceiro céu, ali para baixo. Há uma dimensão de anjos e demônios. Há um fluxo ali. Um dia eu vi um testemunho de um bruxo, um homem muito poderoso. É um dos grandes bruxos a nível mundial. Eu vi esse relato, eu fiquei muito impressionado com a conversão dele. Ele falou que quando os demônios levavam ele para lugares altos, para o cosmo,
Ele voava sobre as nações. Ele falou que tinha uma camada entre o céu de Deus e o céu de Satanás, que é o cosmos. Uma divisão. E nessa divisão havia uma linha que eles não podiam passar, nenhum demônio podia passar ali. Ele falou que quando chegava no limite dos céus, ele falou que aquilo ali era como uma muralha abaixo de fogo, uma rocha impenetrável. Impenetrável. Que nenhum demônio, nenhum poder conseguia perfurar aquilo ali. E falou que ali dividia entre os limites de Satanás e deles, que eles não podiam passar para cima, e ali, ele falou que todas as legiões dos demônios de Satanás, ele colocava ali, todo o império abaixo daquela redoma, porque ele falou que quando começava a subir os espíritos justos, os profetas, perfuravam aquela dimensão. Eram os únicos que podiam passar por aquela dimensão. E eles eram designados para impedir que eles subissem naqueles lugares de luz para trazer as luzes para a terra. Ele falou que era uma guerra travada, que eles eram queimados naquele lugar. Ele falou que alguns eles continuam a reter, mas outros eles não conseguiam, que eram muito poderosos. E subiu como um fogo para cima. E isso é uma parte do testemunho que eu vi há muito tempo isso na minha vida. Mas eu quero falar para vocês, é que vocês estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? Eu estou tentando trazer uma realidade de quando você estiver na sua casa, você vai interceder pelos teus filhos e a coisa está difícil. Se prepara. Eu vou te ensinar agora alguns princípios importantes de entrar nesse lugar de guerra. Vamos lá. Jesus já sentenciou Satanás na cruz, mas isso não significa que devemos ignorá-lo. Mas o nosso Senhor removeu todo o poder do diabo que tinha de condenação e destruição sobre a humanidade. Porém, nos concedeu autoridade espiritual para combater as obras malignas e levar a salvação àqueles que foram enganados, como também estabeleceu o domínio do reino de Deus sobre a terra. Vamos lá. A nossa missão é destruir as artimanhas do diabo, que tem roubado as pessoas dos seus direitos estabelecidos por Cristo, assim como a polícia militar precisa exercer sua autoridade sobre o ladrão para impedir que continue roubando, nós também devemos exercer a nossa autoridade espiritual para combater as obras do inimigo. Não podemos nos acomodar, mas sim agir com determinação e firmeza para cumprir o propósito que nos foi dado. Vamos lá.